Olá, meu nome é Wellington, sou advogado. Quero falar hoje sobre uma noção mais ampla do direito de defesa. Mas antes, peço que você se inscreva nesse canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Estava acompanhando a sustentação oral de um dos advogados que eu mais admiro no Brasil, que é o Jean Severo, e ele estava defendendo ali, fazendo a sua defesa do seu cliente, que é o Luciano, que foi envolvido ali no caso da Boate Kiss. E ele falou sobre a necessidade de ter gritado, ter falado, esbravejado e se fazer ouvir. Quero trazer aqui uma reflexão, que é a seguinte. Nos Estados Unidos, que é a vitrine do mundo, pelo menos do mundo ocidental civilizado, existe uma noção de ampla defesa pública. Pública. O que significa isso, Wellington? A defesa não está restrita ao tribunal, ok? Então você faz a defesa, evidentemente, ali no primeiro grau, no tribunal, etc. Mas existe uma defesa pública do caso, existe uma defesa pública da versão do réu. E os advogados podem se manifestar publicamente, por isso que é comum você ver advogados dando entrevistas, você ver advogados fazendo até uma espécie de marketing, mas vinculado ao caso, promovendo o caso, promovendo a versão do réu, manifestando-se sobre provas no âmbito público. Porque existe a noção, uma noção mais evoluída, uma noção mais civilizatória, de que o réu também tem na sua imagem, na sua reputação, algo a ser preservado, uma presunção de inocência pública, que está além da presunção de inocência jurídica. E aí eu transporto para cá. Recentemente, a OAB São Paulo, que nos presta um belo de um desserviço, disse em uma das suas consultas lá que o advogado não pode falar de casos concretos. Claro, a gente não vai comparar o nível, o grau civilizatório, a noção de direitos humanos da Bar Association com a Ordem dos Advogados do Brasil. É um outro nível que a gente está tratando ao falar da Bar Association. Mas, num país como o nosso, que se diz preocupado com os direitos humanos, se diz preocupado com a presunção de inocência, prescrições desse tipo, decisões desse tipo, que só visam tolher o direito do advogado de defender o seu cliente, o seu constituinte, inclusive no debate público, são um péssimo sinal de abuso mesmo, de um Estado que não está nem aí para o réu. Né? E a OAB vem e presta esse desserviço, talvez porque as pessoas que estejam lá não sejam as melhores para tratar desse assunto. Mas eu queria trazer essa reflexão, pelo menos refletir e trazer ideias ainda não é proibido. Por quê? Porque no caso da Boate Kiss, sabemos, não havia como aquilo ali ser um julgamento justo, rígido, íntegro, porque toda a coletividade foi contaminada por documentários, por notícias que acabaram minando a cognição de qualquer pessoa que viesse a ser jurado ali. E aquilo que foi um acidente transformou-se num crime, numa tese translocada de dolo eventual suicida. Que é, assim, não subsiste a lógica essa tese. Do ponto de vista penal, não subsiste a lógica. Mas... E o Jean Severo colocou isso na sua sustentação oral. E aí eu trago uma reflexão, que é a seguinte. Casos desse tipo, que você tem uma imprensa atacando, que você tem gente fazendo documentário, tentando ali imputar culpa e responsabilidade às pessoas. O que cabe à defesa? Segundo a OAB, calar a boca. Segundo a OAB, cabe à defesa deixar o seu cliente ser fulminado. Mas o advogado precisa desobedecer coisas que são grotescas. O que cabe ao advogado hoje, numa situação como essas? Jogar o jogo da mídia. Jogar o jogo do debate público.
Cabe ao advogado também se valer das mesmas ferramentas de mídia. Óbvio, com o seu cliente, de acordo com a vontade do seu cliente. Mas numa situação como essa, um julgamento que vai a júri, que tem o povo envolvido, cabe ao advogado também adotar estratégias e armas de mídia para fazer sobressair, ou pelo menos ser ouvida, a sua versão no debate público, para tentar equilibrar o jogo, para tentar evitar que haja uma contaminação total, que inviabilize um julgamento justo. Então hoje, Wellington, se você fosse implicado numa situação como essa, num caso como esse, ou se fosse advogado de um caso como esse, primeiro, né, eram vários réus, mas tentaria conversar com os réus, com seus advogados. Vamos produzir a nossa versão? Vamos produzir o nosso lado? Há recursos para a gente contratar e etc e tal. É o que eu faria. Né? E hoje a defesa tem esse desafio. Aliás, são tempos muito desafiadores para os advogados de defesa. Que é bom, nos obriga a refletir, a nos posicionarmos e a estudar cada vez mais. Até porque o mal nunca para. Então o bem, aqueles que promovem o bem, aqueles que defendem pessoas inocentes injustamente acusadas, também não devem cessar. Mas eu queria trazer essa reflexão para dizer o seguinte: ainda que a OAB venha e diga essas besteiras, cabe ao advogado, preservando o direito do seu cliente, adotar ferramentas e armas para fazer prevalecer o efetivo contraditório, a efetiva ampla defesa, que está além da questão jurídica, está além do fórum, está além do tribunal. Também está inserido no debate público. Ok? Essa é a reflexão de hoje. Dúvidas, críticas, ameaças, deixem aí nos comentários. Contato comigo está na descrição. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.